Está começando mais um Gestão e Inovação, o seu programa sobre negócios, gestão de pessoas, tecnologia, empreendedorismo na Amazônia. Nosso tema hoje é aprendizado contínuo das organizações. As organizações não são só as pessoas que compõem a organização que têm que aprender. A organização como um todo e um instituto tem que aprender continuadamente, e isso é uma premissa básica do que a gente chama gestão, aperfeiçoamento, performance, e existe algum tipo de dificuldade. Comigo novamente a professora Glória Vitório, que vai repercutir hoje o desafio de aprender continuadamente nas organizações. Olá a todos, de volta mais uma vez com gestão e inovação. Esse tema é extremamente importante e está cada vez mais sendo discutido nos ambientes organizacionais. A questão do aprendizado organizacional, a questão da empresa aprender e o aprendizado continuado. As pessoas precisam se manter atualizadas. Eu fico pensando, Glória, que isso tem uma relação direta com cultura organizacional. Assim, não parece, essa relação direta, ela não é tão evidente para leigos, né? Mas a organização, ela acumula saberes, experiências, memórias e adquiriu o seu perfil, né? Eu escrevi uma crônica que fala sobre o DNA das organizações. Só que esse DNA, ele é dinâmico, né? Porque a questão básica do aprendizado é analisar o macroambiente, observar as variáveis, né, ambientais, as controláveis, as incontroláveis, né, planejamento estratégico na veia das organizações, eu gosto sempre de usar isso. E aí a organização ela tem que identificar esses fatores, inclusive e especialmente para sobreviver. Parecido com as pessoas, né? Porque hoje a gente está falando de organização como um instituto, né? como algo que existe por si só, e tem os seus comandos, tem as suas vontades, tem o seu jeito de ser, né? Então, assim, como as organizações, como as pessoas, as organizações têm que estar aprendendo o tempo inteiro. Exatamente. E isso vai, como você falou, desde o planejamento estratégico, desde a estratégia da empresa. A questão do aprendizado, ele tem que estar atrelado à estratégia da empresa. A missão, né? Da empresa. Ter foco, principalmente atualmente, que se vive um momento que nós temos que pensar qual o treinamento mais adequado para o meu colaborador, qual é a educação que ele deve ter. Então, isso tem que estar atrelado aos objetivos estratégicos da empresa, né? O que a empresa pretende estrategicamente naquele ano, o que a empresa pretende realizar, quais são a diferença competitiva daquela empresa. Cada vez mais isso é necessário que a empresa estabeleça suas prioridades em relação ao treinamento e também qual a imagem que a empresa está passando, como que a empresa está se comportando naquele mercado. Tem um avaliador, né, contínuo de performance, que somos nós, consumidores, né, clientes, etc. Uma das questões que tem me chamado a atenção e vem ao encontro das questões relacionadas ao aprendizado continuado, diz respeito à educação corporativa, né? Assim, os institutos corporativos, as universidades corporativas que são criadas atualmente dentro das organizações, promovendo esse saber corporativo compartilhado, porque não adianta, o planejamento estratégico, só explicando rapidamente, ele define premissas básicas de gestão, especialmente missão, visão e valores. Para que essa organização existe, quais são os seus valores essenciais, e projetar uma visão de futuro, né? Só que isso existe
ele tem que existir, na verdade, no DNA da organização. Não é só um quadro na parede. A educação corporativa é um caminho para isso. É um caminho para esse compartilhamento dos saberes que a organização se imposta e determina o seu perfil. E há pouco eu falei sobre o exemplo que melhor esclarece e determina condições dessas coisas acontecerem na prática, que são as universidades corporativas. As universidades corporativas, a gente fala o termo universidade, imagina que seja criar uma universidade. Não, não é isso. A gente chama universidade por conta da função, do papel de disseminar conhecimento dentro da organização. Corporativa porque ela faz parte de uma corporação. A grande questão e vantagem, característica da universidade corporativa é a seguinte: como numa universidade ela determina os conteúdos programáticos, né, toda uma série de cursos, eventos, palestras ligados à sua missão. Né? Então, isso de fato é uma estratégia, né, para você adquirir esse conhecimento organizacional que vai ao encontro da tal cultura organizacional, né, Glória? Assim, se a empresa de comunicação, ela vai ter um conteúdo voltado às tecnologias, às relações com as pessoas, porque as pessoas estão sempre muito próximas nas edições, nesse desenvolvimento do seu próprio produto, né? Ainda dentro da organização, como uma empresa de engenharia. Então, é até lógico, né? É quase óbvio isso. Mas é importante que a gente pense que a organização tem que determinar a maneira de aprender. Exatamente. É uma questão, né? No início desse século, as organizações começaram a pensar as universidades tradicionais, as faculdades, centros de ensinos, muitas vezes tem um aprendizado muito amplo ou muito universal, como mesmo a palavra diz, universidade, um conhecimento mais universal. E muitas vezes a empresa perguntava, né, quais são os objetivos que eu tenho que atingir, né, quais são os problemas que eu tenho que resolver e quais os resultados que eu quero. Né? Se fez essa pergunta e começou a desenvolver essa questão da universidade corporativa, esse centro de ensino corporativo, com o objetivo de trazer conteúdos programáticos que atendesse melhor ao que a empresa tinha como objetivo, direcionado aos problemas que a empresa tem que resolver diariamente. E aí, essas organizações foram tomando forma, né? E isso é cada vez mais usual. No Brasil tem muitos exemplos disso, que muitas organizações começam a desenvolver um centro de ensino corporativo, uma universidade corporativa, que atenda especificamente aos seus objetivos, que é mais flexível, que tem um conteúdo programático mais flexível, mais atualizado, dentro de uma linha aonde aquela empresa desenvolve suas atividades. Nós, como vocês sabem, nós somos professores da UFAM e entendemos essa questão que a Glória colocou agora. Entendemos que a universidade, às vezes, né, não oferece esse conhecimento específico. Ou se ela, como você disse, é mais universal, mais geral, quando você faz administração, ou comunicação, ou engenharia, é dentro da organização que você vai exercer essa competência. Então, essa organização precisa determinar o que deseja que você saiba, aprenda e repercuta isso em termos de performance. Exatamente. Não é muito interessante isso hoje. Essa universidade corporativa, ela não diploma ninguém nesses termos formais, né? Mas ela habilita, ela gera competências essenciais para a organização funcionar melhor. Exatamente. É um desafio para as organizações
na área da gestão, da gestão do conhecimento, na área da gestão de tecnologia e na área de gestão de pessoas, criar esses institutos, esses centros, né, que gerem a possibilidade de você ter um saber para trabalhar naquela organização. Direcionado para aquela organização. Quando você sai da faculdade e você vai trabalhar, se você não fez um estágio, se você não teve oportunidades de viver o ambiente, a prática organizacional, você é diplomado, mas você ainda está muito imaturo para uma organização. E hoje, essas iniciativas do aprendizado continuado é exatamente uma resposta para essa formação não completa, né? Hoje é um desafio hoje a gestão de carreiras, da sua carreira, né? Do seu desempenho, porque são muitas as demandas por conhecimento, experiência, iniciativa, inovação, um perfil bastante extenso do que o profissional tem que adquirir hoje. A organização que aprende o tempo todo é uma organização viva, é uma organização que olha o mercado o tempo inteiro, é uma organização que desperta interesse pelo saber organizacional e, a partir disso, gera engajamento. Tem uma relação direta, né, Glória? Exatamente. A sua participação é muito importante para nós. Interaja com a gente nas redes sociais, conte a sua história, se você é um pequeno empreendedor na Amazônia que tem esse desafio de criar negócios sustentáveis e, a partir daí, gerar ou gerir empresas também sustentáveis, interaja. A sua participação é muito importante para nós. Como é que uma organização pequena, já que eu até falei agora do microempreendedor, educação corporativa só para gigantes? Isso é uma questão extremamente importante, né? E uma questão interessante que as micro e pequenas empresas têm que entender o que é vantagem competitiva sustentável? O que vai fazer a minha empresa ter sustentabilidade? Uma questão de uma vantagem competitiva sustentável é exatamente a melhoria continuada. Sim. É a busca de estar melhorando processos e pessoas. A gente tem que entender que a empresa não é só um CNPJ, uma coisa abstrata. A empresa é um conjunto de CPFs, né? Então, mesmo sendo uma microempresa, sendo uma pequena empresa, você tem que direcionar, entender qual é a sua estratégia, é uma questão importante, ter uma visão sistêmica do que você pretende, quais são os seus objetivos, qual a missão da empresa, mercado, e buscar fazer o treinamento, o desenvolvimento de pessoas na busca de ter essa melhoria contínua. Logicamente, a gente entende que as pequenas empresas, elas têm uma capacidade de investimento bem menor do que uma empresa maior, de que uma grande empresa. Todavia, ela tem que entender que para ter sustentabilidade, ela precisa ter aprendizado contínuo, ela precisa aprimorar esses CPFs, ela precisa direcionar esses CPFs para o objetivo da empresa, ela precisa entender quais são os problemas que tem que ser resolvido dentro da empresa e quais são os resultados que ela espera. E isso tem que ficar claro. Muitas vezes o dono da empresa tem clareza, mas os seus colaboradores não. E uma coisa que a gente às vezes não percebe assim, eu sou o dono da empresa, eu sou o gerente geral da empresa, eu tenho uma compreensão absoluta do que se pretende nessa organização. Mas não transmito. E o colaborador não tem essa percepção. Ele está no outro nível de percepção. Então, as coisas dentro das organizações precisam ficar claras, precisam ser discutidas. E como? Com aprendizado, com palestras, com treinamento. Tudo isso é importante. Né? Compartilhar as informações que o gerente sabe.
O dono sabe. Mas muitas vezes você acha que isso é uma coisa que eles já assimilaram, né? De se falar. Não. Isso nós temos que entender que a minha compreensão é uma, do meu colaborador é outra, e que nós temos que ter uma visão compartilhada, né? Modelos mentais compartilhados do que nós pretendemos, de quais são nossos objetivos, quais são os nossos problemas, qual o resultado que nós queremos nessa organização. O tema aprendizado continuado, ele por si só se explica. É fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. A partir dos erros e a partir dos acertos. Na verdade, você só aprende se você fizer. A questão básica do aprendizado continuado é saber, como a Glória falou há pouco, saber onde você quer chegar. Eu sou micro, eu sou pequeno agora, mas eu quero crescer. Eu desejo, eu aspiro, eu tenho aspirações. E eu só vou conseguir alcançar essas aspirações, esses projetos, se eu consolidar esse conhecimento. Consolidar, identificar o conteúdo, o que essa organização precisa aprender e, em seguida, quase que imediatamente, compartilhar isso. Isso é educação corporativa. Isso e exatamente esse pressuposto é um pressuposto básico para a organização permanecer viva. Quando você fala é um conjunto de CPFs, a organização ela é dinâmica. Ela todo dia que aperta o primeiro botão, aciona a tecla Start, abre a porta, ela é diferente. Todo dia ela tem um desafio diferente que ela precisa enfrentar e superar. Abre as oportunidades, abre as possibilidades de você crescer. Agora, uma coisa nós temos que entender, né? O empresário, o gerente, nós não sabemos tudo. Nós precisamos verificar o que está acontecendo no mercado. Muitas vezes eu já trabalho há tanto tempo dessa forma, por que fazer treinamento? Porque todo dia tem novos entrantes, todo dia tem novos desafios. O nome disso que a Glória falou agora é miopia, né? É olhar para si, olhar para dentro. Exatamente o contrário. Olhar o tempo todo para fora. O que acontece? O que faz o meu concorrente? Por que ele tem uma fatia de mercado maior do que a minha? Você só consegue fazer isso se você se profissionalizar, que também é uma palavra-chave dentro do processo de aprendizado continuado. Hoje, nós falamos sobre organizações vivas, que aprendem, que precisam, que só vão sobreviver, exatamente isso, se estiverem atentas aos saberes, ao conhecimento, importantíssimo para a execução das suas tarefas. Bem, essa foi a mensagem do programa Gestão e Inovação de hoje. Aprender continuadamente, identificar os seus cenários, analisar, definir e analisar a sua estratégia. Foi ótimo estar com vocês. Interaja no nosso site. O nosso site, ele é um site de conteúdo. Ele explora e esclarece mais as temáticas que nós abordamos aqui. E quarta-feira, nós estamos de volta, às 19h30. Até lá!